Olá, alunos! Meu nome é Michele e hoje nós vamos falar sobre uma estética literária, um movimento literário chamado simbolismo, né? Um movimento que começa ali no finalzinho do século XIX, né, começo do século XX, e ele surge na mesma revista que o Parnasianismo, uma revista francesa chamada Le Parnasse Contemporain. Tá? Ele surge nessa revista para se opor, para se contrapor a este movimento. Verdade, ele é um movimento antimaterialista, antirracionalista e anticientificista, ou seja, né, ele vai contra o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, aquelas teses científicas que estavam acontecendo neste momento aí, nesta época. Tá? É um movimento que acredita que essa ciência não dava conta de explicar sobre os mistérios da vida, falar sobre sonhos, sobre loucura, sobre morte. Então, se a ciência não dá conta disso, vamos nós sugerir esses assuntos, abordar esses assuntos por meio da nossa poesia. Bom, a linguagem do simbolismo, o nome já diz, né? É simbolismo, é simbólico, é sugestivo. Então, é um movimento que busca uma linguagem que seja capaz de sugerir a realidade, diferente dos parnasianos, dos realistas, que descreviam objetivamente, né? Você vai ter aqui uma linguagem que o leitor vai tirar suas conclusões, vai poder acreditar ou não. Para eles, gente, o eu profundo é incomunicável. As palavras não dão conta de mostrar para a gente, né, de comunicar o nosso eu profundo. Por isso é necessária a sugestão. E eles acreditavam que o poema ele precisava ser musicalizado. O ideal de arte deles, a comparação da obra deles vai ser com a música. Assim como os poetas parnasianos, que a gente já viu em vídeos anteriores, né? Quem não viu, assistam os vídeos em que nós abordamos aí o movimento do parnasianismo. Os parnasianos eles tinham como ideal de arte as artes plásticas, né? A ourivesaria, a pintura, a escultura. E no caso do simbolismo, nós temos o ideal da música. A música para eles é a libertação, é a fuga, é o poder abordar, portanto, esses temas aí, né, que a ciência não dava conta. Tá? E quem, Michele, vai funcionar aí, né? Ou quais pessoas vão ser aí os precursores deste movimento simbolista? Como eu disse, o simbolismo começou lá na França, né? Numa revista francesa. Então nós temos aí alguns autores que acabaram influenciando os autores depois portugueses e brasileiros. Então nós temos o Baudelaire, a sinestesia, o uso dos sentidos, das sensações, essa mistura de sensações e de sentidos, o Baudelaire, o Verlaine, né, a ideia da musicalidade, dizer que o poema tem que ser cheio de vibrações sonoras, tem que ser musical, o Mallarmé, que vai trazer, portanto, a ideia da sugestão, e o Rimbaud, né, que vai abordar a questão do indizível. Muitas vezes nós não conseguimos, né, falar aquilo que realmente a gente está sentindo. Então a gente deixa vago, a gente deixa no ar, a gente sugere, né, daí a ideia do simbolismo. E como eu posso ver isso nos textos, né? De que forma nós encontramos essas características nos textos? Então, nós vamos encontrar textos com subjetivismo, tá? Sugestão. A linguagem desses textos é uma linguagem vaga, é uma linguagem fluida, que vai sugerir no lugar de descrever, de nomear. As ideias são de dentro para fora, do inconsciente, é o meu eu, é a minha emoção. Muitas figuras de linguagem, quem ainda não guardou, não estudou, não lembra ainda, né, de todas as figuras de linguagem, nós temos vídeos, né, em que eu explico todas as figuras de linguagem, então assistam lá
na temporada chamada Figuras de Linguagem. Entre as figuras de linguagem, as mais usadas aqui, as metáforas, as comparações, as sinestesias, as aliterações, que é a repetição do mesmo fonema consonantal, o mesmo som consonantal, as assonâncias, que é a repetição do mesmo fonema vocálico, né? Para quê? Para criar essa ideia de musicalidade, né? Porque é o ideal de arte aí desse movimento. Muito misticismo, muita religiosidade, o interesse pelas zonas profundas da mente humana, pela loucura, um pessimismo, as ideias do Schopenhauer, de novo aparecendo aqui. Vejam, né, que o Schopenhauer aparece no realismo, no naturalismo, no parnasianismo e agora aqui, tá? Mas aqui com muito mais ênfase essa ideia de sofrimento. Interesse pelo noturno, pelo mistério, pela morte, interesse por aquilo que é ímpar, que é único, que é raro, tá? E as famosas maiúsculas alegorizantes, palavras, né, que pela gramática não precisariam ser escritas com substantivos maiúsculos, né, com letras maiúsculas aí, não seriam substantivos próprios, tá? Mas que vão ser colocadas aí com letras maiúsculas, dando a ideia de que se transformam em substantivos próprios a fim de personificar certas palavras. Bom, tudo isso, gente, todas essas características, vocês podem me perguntar, mas tá lembrando muito romantismo, né? Sim, muitas dessas características são do romantismo. Então a gente pode dizer que o simbolismo é uma retomada do romantismo, porque você vai encontrar a ideia de morte, de loucura, o desejo de morte, a ideia do noturno, do mistério, né? A própria subjetividade. Então lembra sim, mas vai além, né? Vai além dessa ideia de deixar no ar, de deixar vago, de sugerir. E aí nós temos, portanto, né, muito mais o simbolismo. O romantismo vai falar das suas emoções, mas o simbolismo ele fala deixando vago, deixando aí para a gente interpretar da nossa forma. Bom, essas são as principais características de um texto simbolista, mas no próximo vídeo a gente vai ver isso na prática. Eu vou apresentar alguns poemas para vocês do simbolismo francês, português e brasileiro, para a gente poder fazer uma análise e ver, né, onde a gente encontra essas características. Bom, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.